Agora nós já sabemos como funcionam os principais gráficos utilizados em radiestesia. Então, nós vamos fazer uma breve revisão de tudo o que nós vimos aqui nesta formação em gráficos radiônicos solares. Nós vimos que os gráficos utilizados em radiestesia, eles foram nomeados de gráficos radiônicos pelos irmãos Cervranckx, devido à sua utilização para tratamentos à distância. Porém, para evitar conflitos entre as nomenclaturas utilizadas na radiestesia e as nomenclaturas utilizadas na radiônica, posteriormente esses gráficos eles foram chamados de gráficos radiônicos solares. E os gráficos que eram utilizados na radiônica foram nomeados de gráficos radiônicos ativos. Nós vimos também que todo grafismo influencia na emissão de um campo de energia. Por isso que os gráficos radiônicos solares, eles são desenvolvidos através de extensas pesquisas e experimentações, para se ter a certeza de que a modulação dessas energias que contêm pacotes de informação correspondessem com as suas funções pré-definidas. O psiquismo enviado para um dispositivo através de um operador, muitas vezes contém, além do objetivo principal, inúmeras interferências provenientes de conjunto de crenças, frustrações, mágoas e outras influências que acabam contaminando todo o processo de tratamento. Porém, devido às formas contidas nos gráficos em radiestesia, baseadas na geometria sagrada, todas essas informações difusas e contaminadas, elas são moduladas e organizadas pelos desenhos, pelo grafismo dos gráficos radiônicos solares antes de serem enviadas para o objeto-alvo e assim impedindo que os desequilíbrios do psiquismo do operador interfira no resultado da emissão. Vale também lembrar que a energia enviada pela radiestesia é uma energia que contém pacotes de informação e essas informações chegam até o objeto-alvo através dos testemunhos. Os testemunhos, eles se conectam com o objeto-alvo pelo raio união ou raio testemunho, e ele transmite todas essas informações através do que chamamos de ressonância mórfica. E é através da ressonância mórfica que nós conseguimos materializar, dinamizar remédios e enviar propriedades e qualidades de cristais, remédios fitoterápicos, homeopáticos. Conseguimos enviar princípios ativos, objetificação, influências, consciências, objetivos, enfim. É através da ressonância mórfica que nós conseguimos enviar qualquer tipo de informação. Nós sabemos que essas energias contendo esses pacotes de informação chegam até o objeto-alvo e reprogramam o sistema para que se dê início a um processo específico. Por exemplo, num tratamento a respeito de uma patologia, o operador, com seu psiquismo, ele emite um campo de energia para o gráfico e esse gráfico pega toda essa energia difusa, modula essa energia e envia até o objeto-alvo. O objeto-alvo ele recebe esse conjunto de informação e faz com que o sistema imunológico do objeto-alvo comece a trabalhar para combater esta patologia. Alguns gráficos eles emitem intenções, raios fundamentais de remédios, cores, pedras, ímãs, luz, energia e também eles trabalham com as energias de forma para compensar, equilibrar ou até mesmo enviar uma onda curadora ou uma onda equilíbrio. Lembrando que quando falamos de energia de forma, estamos falando de ondas de forma, estamos falando da EIF, estamos falando das EDFs. Então, as energias de forma, elas são as energias que são emitidas pela forma de um objeto e recebem o nome de cores. Porém, essas energias, elas não possuem cor. As ondas de forma, as EIFs, as EDFs, elas estão mais ligadas à questão da vibração da forma do objeto do que substâncias ou cores. Se nós pudéssemos escrever as EIFs, poderíamos dizer que ela é um gradiente que vai do preto para o branco. As EIFs, elas possuem uma fase elétrica e uma fase magnética e possuem polaridades positivas e negativas. Enel, que foi quem descobriu as ondas de forma, propôs também a utilização do princípio da homeopatia por semelhança. Então, por exemplo, a EIF verde negativo em sua fase elétrica é responsável pelo câncer. E através desse princípio, as EIFs verde negativo magnéticas foram responsáveis pela cura desses cânceres.
E essa conclusão Enel chegou após inúmeros casos positivos a respeito da cura de câncer utilizando as EIFs em sua fase magnética. Nós vimos também que sempre temos que utilizar o testemunho em nossos tratamentos com os gráficos radiônicos solares, salvo nos casos de compensação e neutralização de energias em ambiente. Os testemunhos eles podem ser natural biológico ou natural não biológico. Esses testemunhos eles podem ser uma porção de um mineral, pode ser uma planta, pode ser um fio de cabelo, um chumaço de pelo, uma unha e etc. Também temos os testemunhos que são sintéticos e eles podem ser lexicais, icônicos ou heterólogos. Por exemplo, você pode utilizar um papel com o nome e a data de nascimento, você pode utilizar um cartão de visita, você pode utilizar um símbolo, uma foto ou até mesmo um testemunho que você materializou no decágono. E esse testemunho materializado no decágono pode ser um objeto, pode ser uma cor, um cristal, uma substância, um remédio, uma influência ou um objetivo. Para os testemunhos sintéticos, nós devemos sempre valorizá-los no decágono antes de utilizarmos. E não se esqueça que os testemunhos eles perdem seu potencial vibratório no decorrer de 72 horas. Logo, para tratamentos acima desse período, você deve valorizá-los novamente ou refazê-los se for o caso. E não se esqueça que no decágono apenas devemos valorizar os testemunhos lexicais, nada de valorizar testemunhos naturais. Os testemunhos eles possuem potencial vibratório de acordo com seu tipo. Então, testemunhos naturais eles possuem maior taxa vibratória do que os lexicais. E se você tiver que utilizar remédios, sempre opte pelos originais. Caso você não tenha, utilize os remédios que você materializou ou que você valorizou no decágono. Os testemunhos eles podem ser empilhados em algumas ocasiões e caso você tenha dúvida se isso vai ser útil, se isso vai funcionar ou não, basta que você pendule sobre ele, basta que você faça uma pesquisa radiestésica a respeito de todas essas questões que você está levantando durante o seu processo. Você pode utilizar corretores para enviar suas propriedades físicas e suas qualidades para potencializar a emissão de uma EIF e também outras energias e outras influências. Os corretores eles podem ser remédios, cristais, solenoides, ímãs, cores, eles podem ser elementos de substância. Toda esta emissão também pode ser feita através de testemunhos lexicais que foram valorizados, materializados ou dinamizados. Para você fazer uma materialização radiestésica emergencial, você pode se orientar por essa tabela que foi apresentada pelo professor Antônio Rodrigues. Porém, se você trabalha com homeopatia, eu aconselho que você faça uma pesquisa radiestésica mais apurada. Quando você for impregnar os medicamentos, águas e sucos, deixe o recipiente aberto durante todo o processo e só os feche quando terminar o processo. O decágono ele serve apenas para testemunhos lexicais, ou seja, ele impregna apenas o suporte para escrita e ele impregna água ou materiais inertes com a energia da frase que foi colocada dentro do gráfico. O decágono, além de valorizar o testemunho, aumentando 100% da sua taxa vibratória, ele também elimina as ondas nocivas ambientais, a influência do material do decágono, a influência do papel onde foi escrito o testemunho. Resumindo, o decágono ele vai deixar o testemunho para a perfeita utilização. Por isso, sempre valorize-os antes de utilizá-los. Tenha em mãos os mais variados tipos de testemunho do mesmo objeto-alvo. Então tenha pelo, cabelo, roupa, foto, para que você os utilize em situações específicas. Alguns testemunhos eles se dão melhor em determinadas situações. E para você saber qual a melhor situação que pede o melhor testemunho, basta que você faça uma pesquisa radiestésica. Nós vimos que o que potencializa o gráfico é o seu contraste, ou seja, tinta preta, fundo branco, é a sua dimensão, que no geral é acima de 15 por 15, e também a massa da sua base. Quanto mais pesada for o gráfico, mais potente é a sua emissão. O material que o gráfico é confeccionado não interfere na sua eficiência. Isto também não quer dizer que os gráficos impressos em papel sulfite e com as dimensões necessárias sejam ineficazes. A única coisa é que se você utilizar um gráfico impresso num papel sulfite, o tempo de exposição para esse tratamento ele vai ser bem maior do que quando você utilizar um gráfico com uma base com uma massa maior. Você pode potencializar os gráficos colocando ele numa base de MDF ou num papel mais grosso. Porém, lembre-se de colá-lo
pois a superfície do gráfico ela deve estar uniforme, sem ondulações ou bolhas de ar. Eu utilizo uma cola em spray para tecidos. Essa cola você pode pôr e você pode tirar, então eu posso utilizar a mesma base para diversos gráficos. Então, se o que determina a potência de um gráfico é a sua massa, a dimensão e o contraste, isso significa que você pode classificá-los e que você deve descartá-los quando eles estiverem sujos e amassados. Os gráficos para downloads aqui no curso, eles possuem, depois do seu nome, a medida específica em centímetros. E quando elas estiverem com a sigla TN, significa tamanho natural, e elas podem ser utilizadas a partir de 15 por 15. Alguns gráficos precisam de orientação espacial, ou seja, sempre apontando para o norte magnético. Você pode utilizar o campo de forma artificial de Lafoix, onde nós temos um círculo limitador. E nós temos um círculo preto representando o norte de forma artificial, e nós temos um círculo branco representando o sul de forma artificial. Quando você for utilizar o campo de forma de Lafoix, lembre-se de sempre orientar o seu gráfico a 355 graus do norte de forma artificial. A radiestesia ela oferece diferentes maneiras para você resolver uma mesma coisa. Isso se deve às características energéticas de cada situação. Por isso, sempre pesquise, através da radiestesia, quais são os gráficos mais apropriados para cada situação, salvo quando você for fazer alguma intervenção pontual. Agora você criou o testemunho, você escolheu o gráfico e também escolheu os corretores. Tudo o que você precisa fazer é montá-los. Você pode criar um ciclo para um tratamento específico ou utilizar apenas um único gráfico. Sempre que você montar um gráfico, pesquise sobre o tempo de exposição, sobre a qualidade da emissão e sobre eventuais dúvidas que surgirem a respeito do processo radiestésico e siga à risca todas as recomendações. Quando você deixa um gráfico montado além do tempo, pode ocorrer a saturação do testemunho. E como o testemunho ele está conectado ao objeto-alvo, o objeto-alvo ele pode experimentar alguns desconfortos físicos. Por isso, respeite o tempo de exposição. É claro que isto não acontece para os gráficos que eles não saturam. Durante o processo, não se esqueça que os testemunhos lexicais eles devem ser valorizados e trocados a cada 72 horas. Não esqueça de ativar os gráficos com o seu psiquismo. Então, você vai deixar o pêndulo deslizar entre a ponta do seu dedo indicador e a ponta do seu dedo polegar. Você vai deixando o pêndulo deslizar. Quando ele começar a se movimentar numa forma circular, deixe que ele atinja a sua maior amplitude. Esse é o ponto de suspensão para o processo. Então você vai forçar o giro enviando o seu psiquismo, focando na intenção do tratamento. Você pode fazer isso verbalmente ou mentalmente. E quanto que você vai girar? Você vai girar o quanto você achar que foi necessário ou quando você sentir que o pêndulo começou a ficar pesado. É importante você pesquisar sobre a necessidade de ativar o dispositivo novamente. Eu, particularmente, tenho o hábito de fazer isto todos os dias durante todo o tratamento. Terminado o tempo, desmonte o gráfico, limpe-os e guarde de maneira organizada. O testemunho ele pode ser descartado, você pode rasgar e você pode jogá-los no lixo. Se você for guardar os testemunhos, não se esqueça de fazer isso de modo organizado. Os testemunhos eles devem ser separados por objeto-alvos, já que os testemunhos eles trocam energias, eles trocam informações entre si. Se você quiser limpar o gráfico, utilize uma flanela sobre ele para que a energia estática do atrito entre a flanela e a superfície do gráfico descarregue a energia impregnada. Você pode utilizar um saquinho de enxofre ou até mesmo dar um sopro para limpar o gráfico e o pêndulo. Não se esqueça que eu mostrei algumas sugestões de uso de acordo com suas aplicações. Porém, as funções desses gráficos elas são infinitas. Por isso, é essencial que você saiba qual é o escopo de cada gráfico, para que você deixe que a sua criatividade comande todo o processo. Lembre-se de estudar sobre os outros gráficos, porém sempre leve em conta a coerência radiestésica, a sua eficiência e também quem foram os seus criadores. Sempre acompanhe a evolução dos seus tratamentos, anotando os resultados através de pesquisas radiestésicas e também não esqueça de perguntar aos seus clientes como eles estão se sentindo. Você tem que cruzar todas as informações para que você saiba a evolução, a eficiência e se o tratamento ele está sendo efetivo.
Para isso, utilize então o biômetro de Bovis e pesquise sobre a vitalidade, sobre a taxa vibratória, sobre a própria evolução e eficiência do tratamento. E não se esqueça, estudem, pratiquem, testem e anotem. Crie a sua própria metodologia. Eu agradeço a presença de todos e nos vemos na próxima aula.